Silverstone 2021, Max Verstappen e Lewis Hamilton descem reta antiga abaixo em direção à veloz curva Copse. Os dois carros têm contato por fora, o RB16B de Max Verstappen sai rodando sem controle, flutua por cima da área de escape e se choca com força contra as barreiras. Uma chuva de cascalho cai nas arquibancadas, machucando mais o público do que o piloto acidentado. Valência 2010. Mark Webber segue a Lotus de Heikki Kovalainen. Diferença brutal de velocidade entre os dois carros e um desentendimento de deixa que eu deixo acaba transformando-se numa quase tragédia. A Red Bull do australiano rela na traseira da Lotus, sai voando, atinge uma placa publicitária, cai de Santo Antônio para baixo e repousa com violência nas barreiras. Hockenheim 2014, Felipe Massa e Kevin Magnussen dividem a primeira curva, o brasileiro leva a pior e vai parar de ponta cabeça. Nos três casos, batidas em alta velocidade, bancadas secas no chão, duas delas de ponta cabeça, e nas três, os envolvidos desceram do carro mais zonzos e pistola do que feridos. Na realidade, nos três casos, eles não sofreram nenhum arranhão. E assim, muitos outros nos últimos anos. Mas como chegamos aqui? Como um esporte cada vez mais veloz machuca cada vez menos? Como uma categoria que matava em todos os anos 2 ou 3 na década de 50, hoje é tão segura? É dessa longa caminhada da segurança na Fórmula 1 que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! A Fórmula 1 nasceu em 1950, já contei sua história nesse vídeo aqui, link na descrição, com carros que foram construídos, praticamente todos eles, no pré-Segunda Guerra Mundial. As Alfetas 158 e 159, que dominaram as duas primeiras temporadas com Farina e Fangio, foram construídas ali em 38, 39 e ficaram escondidas em galpões, escapando dos bombardeios do conflito. Os carros, na maioria, ainda tinham chassis tubulares. O alumínio era uma invenção que nem todos ainda podiam pagar para ter. Motores gigantes, pesados e poderosos. Os pneus fininhos poderiam muito bem equipar um carrinho de hot dog. Nenhum item pensado para a segurança. Os carros tinham que ser rápidos, e rápidos eles eram. Já alcançavam velocidades acima de 250 km por hora desde a primeira temporada. O que mudou de lá para cá foram as distâncias de aceleração e de frenagem. E carros rápidos disputando posição em pistas são uma receita para toques, empurrões e, portanto, acidentes. Sem contar as falhas mecânicas e os erros que os pilotos cometiam. E aí, a Fórmula 1 matava muita gente. Nas primeiras décadas, o fogo era a maior preocupação e, portanto, ser arremessado para fora do carro durante um acidente era considerado um bom negócio. Isso porque os carros sem nenhuma preparação para impactos sendo de ferro tinham uma perigosa tendência a amassar e prender o piloto nas ferragens. Com isso, sem cinto e a altíssimas velocidades, ser jogado para longe do carro fazia parte do risco da profissão e era até desejado. Lidar com os ferimentos de ser catapultado para longe, caindo sabe-se Deus onde, tinha uma chance maior de sobrevivência do que enfrentar incêndios. Conforme a Fórmula 1 evoluía, a Federação Internacional de Automobilismo, que já existia, tentava podar as asas dos motores para diminuir as velocidades e, com ela, a letalidade dos acidentes. Na virada dos anos 50 para os anos 60, entrava inclusive em vigor este novo regulamento procurando segurar a potência. E aí tinha gente que reclamava que a Fórmula 1 tinha ficado pouco emocionante, que os motores não faziam barulho e que os carros não eram potentes. 2014? 2024? Não, 1961. Bom mesmo era na época das corridas de biga. Nessa época, o veículo, o carro, associado a seu ideal de liberdade e a aura romântica dos pilotos destemidos com suas máquinas poderosas, começaram a atrair o público que formou a primeira geração da Fórmula 1. E onde tem público, logo depois tem patrocinador. Não demorou muito para que alguns percebessem que esse negócio poderia ser muito rentável. Ainda mais na década de 70 com a chegada da televisão. E com ela,
as audiências tornaram-se globais. Foi só organizar certinho e a isso muito deve-se a Bernie Ecclestone, que todo mundo ia ganhar muito dinheiro correndo o mundo afora e vendendo patrocínio. Desde os anos 80, a Fórmula 1 só perde em audiência para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Pois bem, isso a gente sabe, já contei inclusive a história da grana na Fórmula 1, link também na descrição. Os pilotos com o tempo começaram a perceber que eram a parte fraca desta relação. Os donos dos circuitos e das equipes ganhavam muito dinheiro e eles, os astros do show, sobreviviam de prêmios. Até o começo dos anos 70 eram raros os pilotos que tinham salário. As coisas começaram a mudar quando Jack Stewart, considerado a primeira grande estrela da Fórmula 1 dita moderna, começou a fazer perguntas e reivindicações incômodas. Até ali, a segurança dos pilotos era um assunto de que os donos das equipes não queriam ouvir falar, porque segurança normalmente implica em carros mais fortes, e isso traz peso. E peso custava desempenho e custava também dinheiro. Ninguém queria isso. Não, peraí, você quer me dizer então que no final dos anos 60 os pilotos já reclamavam da segurança? Claro que não, aquilo que era piloto de verdade, não esses chorões de hoje em dia. Ah é? Vou ler para você uma carta de Jochen Rindt para Colin Chapman. Senhor Colin Chapman, 9 de maio de 1969, e Chapman estava em Indianápolis. Prezado Colin, acabei de voltar para Genebra e amanhã terei uma segunda opinião sobre o estado da minha cabeça. Pessoalmente, sinto-me muito fraco e doente. Ainda tenho de ficar deitado a maior parte do dia. Depois de ver o novo médico e ouvir sua opinião, podemos tomar uma decisão final sobre Mônaco e Indy, porque Mônaco e Indianápolis normalmente caem no mesmo final de semana e provavelmente eles tinham que decidir quem ia correr aonde. Consegui uma foto incrível que explica muito bem o acidente. Não sabia que iria voar tão alto. Robin Hurt aparentemente viu a asa partir, mas não conseguiu ver o acidente, pois aconteceu numa curva. Agora, para toda a situação, Colin, tenho corrido na Fórmula 1 há 5 anos e cometi um erro. Acertei Chris Amon em Clermont-Ferrand e sofri um acidente em Zandvoort devido a uma falha na seleção de marchas. Nas outras situações consegui ficar longe de problemas. Isso mudou rapidamente desde que me juntei à sua equipe, Lotus. Aí ele cita aqui algumas situações. Honestamente, seus carros são tão rápidos que ainda seríamos competitivos com alguns quilos extras usados para fortalecer as partes mais fracas. Além disso, acho que você deveria gastar algum tempo verificando o que seus funcionários estão fazendo. Por favor, pense um pouco nas minhas sugestões. Só posso dirigir um carro no qual eu tenho alguma confiança e sinto que o ponto de não confiança está bem próximo. Atenciosamente, Jochen Rindt. Os carros da Lotus, a gente sabe, foram pioneiros em muitas coisas na Fórmula 1. Do monocoque ao motor integrado com caixa de câmbio e chassi, o uso dos sidepods, das asas, o efeito solo, uma série de inovações. Mas eram terrivelmente frágeis. Chapman tinha uma frase clássica: com um motor mais forte você será mais rápido nas retas, com um carro mais leve você será mais rápido em todos os lugares. E ele, claro, estava certíssimo. Mas com a preocupação com a segurança engatinhando ou inexistente, era muito mais conveniente apostar em carros leves e se quebrar, quebrou. Tava lá Jochen Rindt reclamando de um carro frágil na sua carta. Um ano depois, adivinha, ele perderia a vida em Monza a bordo de uma Lotus. Os carros dessa época já eram construídos predominantemente em alumínio. E com a melhor compreensão da aerodinâmica e o chamado downforce, as curvas começaram a ser contornadas muito mais rápido do que antes. Os circuitos pararam então de ter barreiras de feno em volta da pista, algo inacreditável com carros que pegavam fogo tão facilmente em acidentes. Os guardrails começaram a aparecer dominando a cena, mas ainda assim eram muito precários, mal fixados, mal posicionados, sem nenhum padrão, e mais de um piloto, incluindo François Sever, perdeu a vida por causa dos guardrails. No Grande Prêmio da Espanha de 1975, disputado em Montjuïc Park, os pilotos, vendo a situação das barreiras frouxas, mal fixadas e até com postes nas áreas de escape, cruzaram os braços e disseram: a gente não corre. O Estádio Olímpico
Olímpico de Barcelona fazia as vezes de paddock. Todas as equipes estavam estacionadas lá dentro. E aí, soldados do ditador Franco fecharam os estádios e avisaram as equipes: a gente vai confiscar os seus caminhões com todo o equipamento. O resultado foi então que mecânicos das equipes foram ao circuito fixar com suas próprias ferramentas as barreiras para que pudesse existir uma corrida, que ainda assim terminou em tragédia. Os carros eram frágeis e os autódromos, não apenas Monruy Park, eram perigosíssimos. Numa situação de acidente, foi inventada então a barreira sucessiva de alambrados, uma enormidade em termos de perigo, que consistia em vários alambrados, um depois do outro, com os carros várias vezes atravessando por vários deles e os pilotos ficando presos no meio. Várias áreas de escape eram desniveladas, então você vinha num plano assim na pista e a área de escape podia ser uma subida. Um prato cheio para você enfiar o nariz e sair capotando. Tem um acidente célebre de Andrea de Césares com uma Ligier que dá múltiplas piruetas no ar e tem a ver com esse tipo de problema. O primeiro grande salto da Fórmula 1 vem em 1980, com John Barnard, falo muito dele aqui, que introduziu o primeiro monocoque feito de fibra de carbono. Na época, todo mundo duvidou da capacidade daquele material estranho de aguentar impactos, mas Barnard sabia o que estava fazendo. A fibra de carbono não só era mais leve e mais rígida que o alumínio na torção do carro, como também era infinitamente mais resistente a impactos. Não sou engenheiro de materiais, mas vou explicar de forma simples. O alumínio, uma vez amassado como numa lata de cerveja ou de refrigerante, colapsa de uma vez. Já a fibra de carbono no impacto, a cada uma de suas camadas oferece a mesma resistência da primeira. Então a absorção da pancada é infinitamente mais poderosa. Não sabia nada disso depois que li a biografia do Barnard e passei a saber, e conhecimento a gente divide. Barnard era famoso por carros robustos e seguros, mas ele nem tinha ido atrás disso quando trouxe essa inovação. O negócio, claro, era desempenho. Naquela época a Fórmula 1 vivia a febre do efeito solo e os carros, ainda correndo com circuitos com cara de anos 60 e 70, estavam cada vez mais rápidos. E o resultado? A Fórmula 1 começou a matar de novo em série. Ricardo Paletti, Gilles Villeneuve e Didier Pironi feriu-se gravemente e encerrou a carreira. Algo precisava ser feito. Os primeiros estudos começam a acontecer e a primeira grande medida é afastar os pilotos do eixo dianteiro. Se você olhar fotografias dos carros de 80, 81 e 82, vai ver que os pilotos estão praticamente dentro da pancada se o carro batesse em alguém ou no muro. O eixo dianteiro estava quase na altura dos joelhos. Além disso, o alumínio que compunha a maior parte dos carros desmanchava feito papelão nas grandes cacetadas dessa era com essa velocidade. A célula de sobrevivência foi introduzida pela FIA em 81, mas sendo ela de alumínio, associar esse termo à sobrevivência era uma piada. Tivemos então algum período sem mortes, até que Hélio de Ângeles perde a vida num teste em Paul Ricard. Isso em 1986. Dali para frente, fibra de carbono, carros cada vez mais fortes, parecia tudo dominado, até que chega 1994. A Fórmula 1 passou por uma grande mudança de regulamento entre 93 e o fatídico ano da morte de Senna e Ratzenberger. A maior parte das equipes contava com ajudas eletrônicas, câmbio semiautomático, freio ABS, controle de tração e outras traquitanas. E isso vai um pouco contra a teologia dominante de uma determinada igreja aí que vocês conhecem, que acha que só a Williams tinha esse tipo de coisa. A Williams tinha o melhor carro dessa temporada, mas a McLaren de Senna tinha até coisas mais avançadas, feitas pela TAG, empresa de tecnologia do sócio de Ron Dennis, Mansour Ojeh. O que faltava para o MP48 era motor. A ideia da FIA originalmente era cortar as ajudas eletrônicas ainda no meio da temporada de 93. Mas aí, McLaren, Williams, Ferrari e Benetton ameaçaram ir aos tribunais, porque afinal de contas elas tinham se inscrito para disputar um campeonato com um determinado regulamento técnico. Cortar no meio era virada de mesa. A FIA e a Fórmula 1 acabam tendo então que esperar. Para 94, tirando o câmbio semiautomático de borboletas, tudo tinha sido banido. Mas faltou uma mudança chave. A
potência dos motores. Os mesmos carros, agora bem mais nervosos e instáveis, eram empurrados por motores tão ou mais potentes que de 93. E os resultados foram acidentes. Ainda na pré-temporada, J.J. Leto, escalado então para ser parceiro de Schumacher na Benetton, sofreu um acidente grave e perdeu as 2 primeiras corridas, sendo substituído pelo pai de Max Verstappen, Tio Jos. Jean Alesi, num teste em Mugello, deu uma cacetada tão forte que chegou a desmaiar. Tanto que não estava presente no fatídico final de semana em Imola, sendo substituído por Nicola Larini. Naquele final de semana, Barrichello na sexta-feira quase perde a vida. Ratzenberger se vai na classificação e Ayrton Senna durante o Grande Prêmio na 7ª volta. 90% das pessoas que acompanharam aquela temporada têm um borrão depois desses acontecimentos, mas outros acidentes seguiram acontecendo. Antes da morte de Senna, um acidente na largada resultou num pneu voando que atingiu torcedores. Na corrida seguinte, em Mônaco, Karl Wendinger se arrebenta na chicane do Porto, fica em coma diversas semanas, volta para a Fórmula 1 em 95, mas sua carreira nunca mais seria a mesma. Na próxima corrida, em Barcelona, Andrea Montermini, correndo de Sintec, no carro que foi anteriormente de Ratzenberger, quer dizer, não o mesmo carro, mas enfim, na mesma vaga, sofre ele também um seríssimo acidente. Algo precisava ser feito. As primeiras medidas são adotadas no Grande Prêmio do Canadá, tentando diminuir um pouco a potência dos motores. Chicanes são instaladas, até na Eau Rouge. Limite de velocidade nos pitstops, acelerados os estudos para mudar a concepção dos cockpits e da célula de sobrevivência, que até ali parecia segura. Em 95, a Fórmula 1 aparece diferente e seguiria mudando em 96 e 97. De 1994 até o terrível acidente de Jules Bianchi em 2014 Suzuka, não tivemos mortes na Fórmula 1. Bianchi, eu sei, nem morreu naquele dia, acabou falecendo meses depois. Ao menos não tivemos mortes em eventos oficiais, porque Maria De Villota, testando pela Marussia, perdeu a vida depois de um acidente e outros 3 morreram em eventos com carros históricos. As coisas tinham melhorado brutalmente. De estruturas obrigatórias anti-impacto a um cockpit protegendo muito mais o piloto. Antes era comum ver quase o ombro dos pilotos para fora. Hoje em dia, antes mesmo do halo, só metade de cima da cabeça aparece. Os estudos para cada parte, para cada peça, foram levados ao extremo. E aqui chegamos nos dias de hoje, quando um acidente como o de Romain Grosjean no Bahrein em 2020, que duplamente poderia tê-lo matado, no incêndio e sendo degolado pelo guardrail, acabaram em ferimentos graves nas mãos, mas perto do que poderia ter sido, não aconteceu praticamente nada. E lá está Grosjean alegrando os finais de semana da Indy. Mas afinal, de 1950 para cá, o que melhorou? Vamos falar dos principais itens? Os capacetes. Até 1952, eles não eram nem obrigatórios. Nos primeiros anos, eram toucas de couro, predominantemente com a face exposta. Com o tempo, foram apresentando melhoras em materiais, na resistência, em formatos homologados, em estruturas internas para absorção de impacto, em homologações feitas pela FIA, até chegarmos nos equipamentos de hoje, que são a prova de bala, embora felizmente ninguém atire neles, e pesam apenas 1,2 kg. As vestimentas à prova de fogo passaram a ser obrigatórias em 1973, e as pesquisas que envolvem equipamentos e materiais à prova de chama avançam até hoje. Em 2019, inclusive, uma nova leva de macacões a princípio causou reclamação, porque eles eram mais grossos e, portanto, mais quentes. Mas tá aí Grosjean, que eu tenho certeza não reclama. Os carros passaram a contar com dispositivos que retardam as chamas, extintores automáticos dentro do cockpit, que podem ser acionados pelo piloto ou remotamente. Há estruturas obrigatórias anti-impacto nas laterais, na frente e atrás do carro, e elas passam por crash tests rigorosos. Os tanques de combustível, que antigamente numa pancada eram a primeira coisa a se romper e causavam, portanto, incêndios, hoje são feitos de um material maleável, tem um formato, mas dentro dele há como se fosse uma bolha, uma bolsa, e numa pancada o combustível não vaza. Ah, mas e no acidente do Grosjean? O que aconteceu no acidente do Grosjean é que as linhas de combustível que conectam-se ao tanque romperam-se.
e isso segue sendo objeto de estudos pela FIA. As viseiras, cada vez mais resistentes, hoje aguentam um disparo de projétil. Helmut Marko, por exemplo, perdeu a vista num acidente assim, com uma pedra arremessada pela Lotus de Ronnie Peterson. Não foi Emerson Fittipaldi. Os braços da suspensão hoje são de fibra de carbono muito mais resistentes. O halo foi introduzido em 2018, já salvou algumas vidas, é conectado a pontos-chave no chassi e aguenta o peso de um ônibus. Nos circuitos, as barreiras de proteção seguem melhorando ano a ano, com estruturas que absorvem impacto. As áreas de escape, para que um circuito seja homologado para a Fórmula 1, não podem ter desnível, além de ser de materiais que detêm a velocidade dos carros, às vezes inclusive de asfalto, o que permite que o próprio piloto retome o controle. Os marshals, os fiscais, voluntários ao redor do mundo, e sim, farei um vídeo sobre eles ainda, recebem treinamento padrão e aplicam a sinalização universal do automobilismo no mundo todo. Falando em sinalização, a sinalização melhorou. Além dos postos com as bandeiras, há sinais luminosos nos circuitos, o que multiplica a chance de que um piloto veja um sinal antes de chegar numa zona de perigo. A direção de prova hoje é profissional e antigamente ficava a cargo da organização local. O safety car foi mais usado a partir de 93 e depois ele sofreu melhorias. Nos primeiros anos, o safety car era um carro de passeio vindo de algum acordo comercial da organização do país em que a corrida acontecia. Na segunda metade dos anos 90, essa festa acabou. São sempre carros de alto desempenho pilotados por pilotos. De 2014 para cá, e depois do acidente de Bianchi, surgiu também o Virtual Safety Car, que reduz a velocidade dos carros em 40% para que situações de perigo sejam resolvidas antes de se retomar a corrida. Em 2003 surgiu o HANS, importantíssimo e feito para evitar dano à coluna cervical em fortes impactos frontais e laterais. Em 97 surgiu o Data Recorder, uma espécie de caixa preta que registra parâmetros do carro antes do acidente. Os mecanismos para a concessão da superlicença e os seus requisitos foram elevados. No começo dos anos 80, a gente contou aqui até de Ricardo Londonho, que tinha ligações com o cartel de Medellín, e você pagasse, corria. Ah, mas o Stroll, o Latifi e o Sargent, esses caras têm a superlicença. De 2020 para cá, luvas biométricas medem os sinais vitais do piloto, inclusive de oxigenação do sangue, para que a direção de prova e o medical car saibam exatamente o que vão encontrar no caso de um acidente. Além disso, cintos de segurança e seus pontos de fixação foram cada vez mais enrijecidos. A remoção do volante, o tempo máximo que um piloto pode demorar para sair do carro. O Circuit Breaker, que desativa o carro com um apertar de botão. As pistas de serviço, para permitir que bombeiros e resgate cheguem mais rápido sem ter que invadir a pista. E eu poderia ficar aqui uma hora contando de cada um desses itens. Mas e hoje? Bom, a segurança é infinitamente melhor, mas ainda assim, nada é perfeito e sempre pode ser melhorado. Tome como exemplo o acidente de Zhou na largada do Grande Prêmio da Inglaterra de 2022. O chinês teve um toque com Russell e Gasly, saiu rodando e ao chegar na brita começou a capotar e caiu caprichosamente atrás das barreiras e demorou para ser retirado dali. Se tivesse acontecido um incêndio, teríamos perdido mais um piloto. Eu comentei aqui na época, não tenha dúvida que a FIA está revendo a forma com que são instaladas essas barreiras. Ou aumenta o espaço daquele fosso ou diminui para que ele não exista, evitando assim que o carro fique preso naquela fresta. A busca pela melhora é permanente. Os estudos são constantes. A implementação do halo, para você ter uma ideia, levou quase 10 anos de testes da FIA. Todo mundo criticou na época, todo mundo achou feio, mas está validado que salva algumas vidas. Daqui 10 anos, a Fórmula 1 de hoje parecerá perigosa, como também parecia no começo de 1994. Eu lembro que com 11 anos de idade pensava, ninguém mais morre na Fórmula 1, isso é coisa do passado. E também achava isso assistindo o Grande Prêmio de San Marino de 89, quando Berger deu aquela gloriosa cacetada na mesma tamborela onde Senna perderia a vida 5 anos depois. Ficou preso por quase 1 minuto dentro do carro, em chamas, e saiu inteiro. Levemente queimado, mas inteiro. Perdeu só uma corrida e depois estava de volta. A história, mesmo que às vezes desagrade alguns, só vai numa direção, para frente, felizmente. Esse foi então
mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser apoiar essa iniciativa, esse projeto, que é meu trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, temos um programa de membro, os botões estão aqui embaixo, aderir ou seja membro, o link também está lá embaixo na descrição. E pelos 4 planos, Gene Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll, você nos ajuda muito e vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives e concorre a benefícios. 3 carrinhos por mês, cortesia da Fórmula Collection. Link para a Fórmula Collection com cupom de desconto tá aqui embaixo, também na descrição. E 3 livros por mês da editora Gulliver. Inclusive meu livro está à venda. Link, não preciso nem falar, já sabe, aqui embaixo. E o plano mais baratinho é R$ 7,99. R$ 7,99 é um café na padaria que você está me pagando por mês, vai. Quebra essa pra nós. Se não quiser ou não puder, não tem problema. Mas aí então, pelo menos, deixa o like, porque o like, meu, é de graça. Beleza? Por fim, se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, e são de 70 a 80 por mês todo mês, aqui embaixo tem nossos grupos de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho assim que eu publico os vídeos. Beleza? Então é isso. Valeu e aquele abraço.